E é a realização de um sonho e é o fim de um ato na sua vida, por assim dizer. Você chega lá, eu tinha 40 anos. Gostaria de receber Oliver Stone no programa. Muito obrigado por estar aqui. O programa, Oliver. Prazer em te conhecer, Alex. Sinceramente, eu ouvi falar de você ontem. E aqui estamos. Eu sei que é o mais rápido. Assim eu soube de você. Postei sobre energia nuclear no Facebook ou Twitter, não recordo qual, e você respondeu prontamente, perguntando educadamente e demonstrando interesse. Sua iniciativa de contato e o convite para o seu programa foram muito gentis. Então, aqui estou e sou muito grato por isso. Conversávamos antes de o programa começar. Muitos dos filmes da sua filmografia tiveram um grande impacto na minha vida. E porque, na época em que você estava em ascensão, no final dos anos 80 e início dos anos 90, eu trabalhava em uma locadora de vídeos. Então eu assistia a uma quantidade absurda de filmes. E naquele período você era prolífico, quero dizer, você fazia filmes o tempo todo. Quase um filme por ano. 10 filmes em 10 anos. Sim, foi uma loucura. Parecia que a cada ano eu participava de um filme monumental, de Platoon a Radio, Talk Radio, JFK, Nascido em 4 de Julho, até Wall Street. Todos eles tiveram um grande impacto na minha vida. E vou te contar Wall Street em especial, pois esse filme me marcou profundamente. Isso foi em 87. Posso recitar para você. O discurso da ganância, decorei-o de memória. Desde então nunca esqueci. Não parece que estive ensaiando, mas ficou marcado em minha mente. Aquele personagem e sua atuação, o filme e o comentário sobre as coisas foram notáveis. Os comentários, sim, eram interessantes. Eu realmente me dedicava a isso. Eu me importava com isso. E muitas pessoas perceberam que os comentários são bem notáveis, bem profundos. E eu gosto, pois é a única chance após os críticos terminarem contigo. Te secam na lavanderia, né? É muito bom poder dizer, olha, era isso que eu realmente pretendia. Talvez não tenha ficado claro, mas ser honesto consigo mesmo. E também ajuda criativamente, porque te dá um retorno e diz, ok, isso te dá um retorno e te faz pensar sobre o que você conseguiu e o que não conseguiu. E muitas vezes, nos comentários, eu tentei ser crítico. Você agora tem o livro Em Busca da Luz. Já passei da metade, se estou adorando até agora, mal posso esperar para terminar o livro e vou recomendá-lo a todos que conheço e que são cineastas para lerem. Então, eu queria começar com os inícios da sua carreira, pois o livro segue até Platoon, se não me engano. Exato, até o término de Platoon. E você fez alguns trabalhos pós-Platoon, não muitos, mas atuou em outros filmes após. Contudo, a história de como você surgiu é algo que eu realmente não conhecia antes. Máximo Salvador. E claro, Conan o Bárbaro e Scarface. Alguns dos seus filmes mais antigos também. Mas a primeira pergunta é: pode nos dizer, pois considero isso crucial, quantos roteiros você escreveu antes de dirigir seu primeiro filme? Bem, na verdade, eu dirigi meu primeiro filme cerca de 2 anos depois de sair da escola de cinema, em 71. Um filme de terror de baixo orçamento chamado Seizure, o qual eu mesmo escrevi, como roteirista e diretor na minha cabeça. E era isso que eu queria ser. Esse era o meu sonho. E Godard, Bono e a turma europeia, os italianos também, incluindo Fellini. Quero dizer, os óbvios. Mas todos eles eram líderes na cultura e eu queria ser o que eles eram. Roteiristas e diretores, na maioria deles. Isso me atraiu para a ideia. Já escrevia antes da faculdade de cinema. Aos 19 anos escrevi O Sonho Noturno da Criança, publicado em 97. Então, o escritor em mim sempre foi forte. Após meu serviço no Vietnã, detalhei isso no livro, como sabe. A intensidade dessa experiência exigia concentração no nível mais alto dos seus sentidos físicos: olfato, visão, audição.
Você caminha na selva e deve estar atento em 360 graus. Essa intensidade. De alguma forma, a câmera se tornou meu foco. Nunca estive tão atento a ela quanto naquela época, como se estivesse na minha mente. Isso busquei replicar na escola de cinema, financiada pela bolsa do GI Bill, que cobriu as mensalidades. Mas sair e fazer um curta-metragem é muito caótico para a maioria de nós. Você precisa da cooperação de todos os colegas. Não é fácil. É como uma sessão de crítica cultural chinesa. Ele produziu filmes nesses 2 anos. Alguns tiveram sucesso, outros não. Curtas, são complexos, mas são uma arte própria e ensinam muito. Você aprende muito na prática técnica? Você produz. Você edita, filma e escreve. A maioria das crianças não se interessava por escrita, o que me surpreendia. Aulas de roteiro não eram obrigatórias na escola de cinema. Nenhuma mesmo. Isso sempre me incomodou, pois eu fui. Talvez poucos alunos tenham ido, e eu escrevi roteiros naquela época. Aprendi com esses professores que eram bons e lecionavam na NYU. Comprei vários roteiros e os li, pois ficaram mais acessíveis nos anos 60. Podia-se ler não tanto de filmes americanos, mas de europeus. Interessante notar que o estudo do cinema muitas vezes começa com os europeus, e que apenas ao longo dos anos 70 tornou-se cada vez mais americanizado e finalmente começaram a publicar alguns roteiros. Mas alguns dos melhores roteiros do cinema americano, eu nunca vi cópias deles, a não ser que você vá aos cofres dos estúdios. Então, há uma grande lacuna aí. E roteiros. O roteirista era visto como uma espécie de verme nos bastidores, e o diretor era a estrela. Ele usava um cachecol, o Bertolucci, e ele chegava no set e ia criando suas ideias na hora. E havia uma espécie de forma livre, improvisação que era divertida. Era o começo de algo novo. E não havia o peso do dinheiro, a sensação comercial de que você tinha que recuperar o investimento naquele sistema, porque esses filmes na Europa eram feitos com muito pouco. Então era esse o ambiente. Mas eu sempre fui disciplinado como escritor. Então, depois de sair da escola de cinema, dirigir um táxi, trabalhar em vários empregos, casar, passar por toda a dificuldade de tentar vencer no ramo do cinema, o que é muito difícil, talvez até mais naquela época. E naquela época continuei escrevendo roteiros. Todo ano eu estabelecia uma meta de pelo menos tentar escrever um e meio, talvez 2 roteiros e alguns argumentos, para produzir material, enviando-os para agentes. Sem resposta. Rejeições. Então você diz, quantos? Não me lembro exatamente. Eu diria uns 8 a 11. E também sinopses extensas. Uma dessas sinopses. A pandemia foi a minha primeira pausa. Foi vendido. A opção foi vendida quase em maio. Tive a chance de trabalhar com Robert Bolt, renomado roteirista da época, em Chavago e Lawrence da Arábia. Bolt era um estudante sério, e seu estilo de escrita transpunha tudo para o papel. A arquitetura estava lá. Cada fala está ali. É uma maneira completamente diferente da escola de cinema, onde você escreve, mais um tratamento. Então eu sempre ficava no meio termo, tentava escrever o roteiro completo e ao mesmo tempo. Quando finalmente virei diretor no ramo de atividade, 86 com Salvador e depois Platoon. Nunca deixei, ainda uso. Mantive essa lealdade de roteirista, que é escrever o roteiro, escrevê-lo o máximo que puder no papel antes de fazer. E eu tenho essa mentalidade. E acho que muitos subestimam isso, não dão importância, sabe? E então, seu segundo filme foi A Mão, que foi com Michael Caine, e era um filme de terror. Sempre achei interessante que você começou sua carreira como diretor com 2 filmes de gênero, basicamente filmes de terror. Você pode me dizer como nasceu a ideia de A Mão? A Mão é bem parecida com... A Mão é um filme interessante. Na verdade, será relançado pela Shout Factory no ano que vem em Blu-ray. Foi enterrado na época. Gosto do filme, vi recentemente e é muito interessante. Suspense psicológico baseado em um livro de Mark Brandel, A História do Lagarto. Mas era parecido com Convulsão, pois tem uma trama semelhante onde os protagonistas, Jonathan Frid no primeiro e Michael Caine no segundo, são atormentados,
atormentados, no sentido de que atraem desgraça para si mesmos com suas mentes. Eles imaginam o horror e, no caso da mão, ele acredita que sua esposa está o deixando e ele fica loucamente ciumento. E ele vê tudo como ele perde a mão em um acidente de carro. Ele vê isso, em parte, como culpa dela. Ele vê a mão, no final das contas, como uma arma de vingança e uma arma de raiva, para se vingar de quem lhe amputou a mão e de sua esposa. Então, é inusitado e ambicioso visualmente para um primeiro filme. Difícil fazer uma mão pequena agir como um tubarão, e eu estava louco para tentar, mas era um tipo de... Foi difícil para mim, antes da mão. Você esqueceu que eu comecei como roteirista em 1977. 8 com o Expresso da Meia-Noite, que era a minha próxima pergunta. Sim? Ok. Sim, é o Expresso da Meia-Noite, na verdade. Você acha que o Expresso da Meia-Noite foi o projeto que te lançou? Sim. Ele me mostrou o lado hollywoodiano do negócio. Estava em Nova York, sem perspectivas, e tentei muito. Saber lidar com rejeições. Recebi centenas de cartas negativas. É desagradável. Mendigar por oportunidades, pegar empregos menores, ser assistente de produção, fazer bicos na TV. Por quase um ano, tive um bom salário em uma produtora de filmes publicitários de beisebol. Tentando, na verdade. Minha esposa, graças a Deus, estava na ONU com emprego estável. Era assim. Dávamos nosso jeito. E, preciso dizer, por várias vezes quase perdi a esperança. Quando eu cheguei aos 30 anos, eu falo sobre isso no livro, aos 30 anos, você sente que naquela época você tinha que ter começado sua carreira. Senão, algo estava errado. E eu sentia que tinha fracassado na minha vida. E eu explico isso e o porquê. E meu pai, minha mãe, minha avó, tudo isso entra em jogo. Então é por isso que terminei o filme com Platoon, porque quando finalmente realizei meu sonho, que era ter um sucesso de proporções internacionais, inacreditáveis, quero dizer, todos os países do mundo fizeram muito dinheiro. 3º lugar na América, no mercado interno. E além disso, prêmios da academia. E então ele venceu. Elizabeth Taylor no palco me dá um beijo enorme. Era a estrela de cinema da minha juventude, a mulher mais glamurosa. Isso tudo era inacreditável, mas eu estava tão... Era um tempo dourado. E é por isso que eu queria terminar o livro, porque o sonho tinha sido realizado. E eu mostrei como foi alcançado e quanto trabalho foi necessário, quanta rejeição. E eu acho que seria muito útil para os jovens, eu pensei, para ver o caminho que tivemos, ou que eu tive nos anos 70. É diferente agora porque, de muitas maneiras, é um sistema diferente. Porque agora é tecnicamente mais fácil fazer um filme. Não precisa se matar de trabalho. Produzir qualidade com câmera de vídeo é mais fácil e depende de você. É mais inventivo e os meios e técnicas mais simples. No entanto, você enfrenta o problema de que, se todos fazem isso, surge um volume imenso e um sistema de distribuição limitado. Sim, com certeza. Produzir o filme ficou mais fácil. O desafio é fazer alguém assistir ou comprá-lo. Exatamente. Eu vi. Tantos jovens cineastas me enviaram coisas. Eu tenho pilhas de filmes que ninguém assiste. E há talento aqui, talento acolá, talentos por toda parte. Defendi vários filmes de cineastas que conseguiram distribuição, mas nunca deu certo, né? Eles acabaram morrendo no final. É muito difícil superar essa barreira. Distribuição e divulgação. Fale agora sobre você apoiando cineastas. Pode descrever como John Daly te apoiou? Afinal, todos precisamos de apoio, especialmente nesse ramo. Dediquei o livro ao John. Quer dizer, o livro me tomou 3 anos para escrever, com idas e vindas. É muito trabalho, tenho que te dizer. É como fazer um filme à sua maneira. E levo a escrita muito a sério, entende? Não estou apenas rabiscando, fiz isso, fiz aquilo. Não, estou em busca de temas no livro. Os temas do amadurecimento, temas de ir à guerra, os temas de relacionamentos com seus pais,
sua mãe e seu pai, seus avós, a história daquela época, o que estava acontecendo da Segunda Guerra Mundial ao Vietnã. E eu acho que há muitas consequências da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci bem no final dela, em 46, e minha mãe era cidadã francesa. Meu pai conheceu-a na rua, em Paris, durante a libertação. E como oficial do exército, casou-se com ela e a trouxe de volta para os Estados Unidos no final de 45 e início de 46, grávida. Então é isso, quer dizer, eu sou um bebê da guerra, não é? Minha mãe era imigrante do seu jeito. Mas John também é imigrante. Eu sempre me dei bem com imigrantes. Por algum motivo, o mercado de cinema do Zero simplesmente não me deixava concluir meus trabalhos. Era tão frustrante. Quando finalmente consegui, mesmo com o sucesso de Expresso da Meia-Noite, eu estava meio que uma ovelha negra. As pessoas me conheciam como alguém ultrajante, que quebrava barreiras, que tentava dizer coisas, fazer coisas diferentes, que lutava por esse roteiro sobre o Vietnã, que todo mundo dizia sim, é bem escrito, mas nós não queremos produzir. Não vai dar dinheiro. Então, quer dizer, eu era meio que aquele cara que era um desses caras por aí, que era conhecido como difícil, né? Não que eu fosse louco. Estava realmente frustrado por não conseguir avançar. Escrevi 2 roteiros. Nascido em 4 de julho e Platoon. Naquela época, nenhum foi produzido. Era irritante, pois filmes como Apocalipse, Voltando para Casa e O Franco Atirador eram lançados. Eram bons, mas não refletiam minha experiência no Vietnã. Voltando para Casa era realista, mas focava numa mulher e seu casamento em Los Angeles. Os outros 2 eram filmes enormes, mas alheios à realidade que vi. Eu poderia dizer isso. Michael Cimino, trabalhei com ele em O Ano do Dragão. Visão grandiosa e napoleônica, mas a realidade nem tanto. E assim, Francis também, O Padrinho. De qualquer forma, John era o número 1, ele era aquele que meio que... Bem, é que eu estava fora. Eu estava meio que sem saída. Escrevi Scarface e, embora hoje seja aclamado, naquela época teve um caminho difícil. Eu tive uma briga com o produtor e ele falou mal de mim por todo o meio e, francamente, estava cheio de obscenidades e violência e as pessoas achavam que eu era louco. Eu tinha feito filmes intensos e violentos, como Scarface e Conan, O Bárbaro. Então as pessoas me viam como um tipo de... Sabe, quem é esse cara? Então, foi. Tive que sair de Los Angeles e... Também mencionei meu vício em cocaína. Isso foi um grande problema, né? Mas consegui largá-lo. Então lutei para me reerguer com Você é o Dragão, que não atendeu às expectativas da Cimino, minha carreira morreu. E eu disse, não posso fazer a moda de Hollywood, de Los Angeles, então farei do meu jeito. Estava em Nova York e voltei para a cidade. Eu me empenhei muito em Salvador, um filme gigantesco, de novo, sou louco. Ambientado em um país em guerra civil nos anos 80, iniciamos em 85. O jornalista Richard Boyle, um excelente amigo irlandês, vivenciou intensas experiências com esquadrões da morte e uma mulher. Ele registrou tudo em anotações. Juntos, transformamos essas memórias em um roteiro. Dediquei-me inteiramente para realizar esse filme, custasse o que custasse. Eu não desistiria até conseguirmos. Eu usaria meu próprio dinheiro. Naquela época, acumulei dinheiro escrevendo roteiros o suficiente para tentar um empréstimo maior no banco. Possuía um par de casas e mais. Assim, eu planejava fazer esse filme. $700 mil. Isso envolvia helicópteros, envolvia guerra civil, envolve esquadrões da morte. Boyle estava confiante na cooperação de El Salvador, país de baixo custo para filmar, sem considerar outro local. Porém, nunca haviam filmado um filme lá. Era uma proposta insana. Isso mostra o quanto eu estava desesperado. Mas eu não desistiria. E eu escrevi o roteiro com ele e era um bom roteiro. Mas ninguém queria se envolver porque, novamente, era crítico ao estabelecimento estrangeiro do Zero. Ah, Deus, enfrentei tantas rejeições na vida. Já devo ter umas 10 mil. Acho que cansei disso. Sou bom em lidar com rejeição. Algo importante para mim outro dia, e eu meio que dei de ombros. A rejeição simplesmente não acaba.
Acho que esse é o melhor conselho que posso dar. John Daly me foi apresentado como um cineasta independente inglês, recém-chegado a Hollywood, dando seus primeiros passos e trabalhando num filme, o do Falcão. Ele estava trabalhando. Ele tinha se envolvido com o Exterminador do Futuro, né? O primeiro, mas teve problemas com Cameron e eles não se entenderam e blá, blá, blá. E também ele estava envolvido com... Certo, ele está tão irritado que é difícil acompanhar. Ele fez um bom trabalho no filme do Gene Hackman. Sim, Gene Hackman no filme de basquete. Arremessos de Ouro. Arremessos de Ouro é um filme que adoro. Ele se esforçava para fazer bons filmes e tinha bom gosto, ainda que não fosse famoso por isso. Trabalhava como promotor de boxe na África, organizando lutas do Ali, entre elas. Com reputação questionável, era, contudo, um canalha encantador. Eu adorava-o por ser cockney, despretensioso das classes baixas e ele não tinha nenhum respeito pelo establishment, então ele era esse tipo de cara. Ele lia Salvador e Platoon. Juro, é uma história verdadeira, dessas que raramente se ouve. Muito rara mesmo. Ele leu ambos. Quando fui visitá-lo, conheci-o por intermédio de Gerald Green, para quem se importa. Gerald era um personagem à parte, e ambos tinham lá seus trambiques, mas eram caras legais. E se viravam. Sentado na reunião, John me disse, Deus... Caramba. Bons roteiros, os dois. Qual você quer fazer primeiro? Oliver. Isso é um trecho de diálogo clássico, pois você nunca o ouve. Ninguém diz sim desse jeito, ninguém diz. Todos dizem talvez e depois esquecem. Ou todos dizem não, mas na verdade não sabem do que estão falando. Então, de qualquer forma, eu disse, quero fazer Salvador porque é fresco, é novo e não vou fazer pelotão porque quase fiz isso 3 vezes e foi destruído no caminho. Nunca foi feito. É uma maldição, é um filme maldito. Então, é isso, Salvador. Então comecei em Salvador e ele realmente me ajudou a produzi-lo. E houve um caminho, está no livro, não termina ali. Tivemos tantos problemas para fazer esse filme. Jimmy Woods estava ótimo, mas também extremamente estrela. E naquela época... Me tornei um grande amigo dele, mas, meu Deus, ele que fez o caminho. Ele era a estrela do filme. E, de qualquer forma, conseguimos juntar cerca de 4 milhões, 3 milhões. E o dinheiro sempre era duvidoso. Nunca se sabia se ia aparecer no dia seguinte, aquele tipo de filme. Foi tudo montado às pressas e funcionou. Sabe de uma coisa? Vá ver de novo, por favor. Não, é um filme fantástico. Quero dizer, é muito bom. Tem uma crueza. É tão cru e tão visceral. É notável, certo? Então você faz Salvador. E então, isso quase me matou. Certo? Então você pula para outro filme pequeno. 90 falas, guerra civil, batalhas de helicóptero, todo tipo de coisa. Batalhas de tanques. Mas conseguimos. De alguma forma terminamos e ficamos sem dinheiro várias vezes. É uma grande história. Então, o John me diz, e tivemos brigas durante toda a edição, porque o John estava preocupado com a violência. Tinha de tudo, comprimento e mais. Enfrentei os problemas habituais. Grande visão, 3 horas. Tive que reduzir para 2 horas e 10. E a violência, meu Deus, foi rejeitada. Todos os malditos estúdios e distribuidores de Hollywood recusaram o filme. E isso foi de partir o coração. Era um bom filme, mas violência demais. Demais para a época. Então o que o Daly faz? Ele diz que se danem. Vou criar minha própria distribuidora. E ele fez. Criou a distribuidora Hemdale. E literalmente distribuiu o filme por conta própria em abril de 86. E deu certo. Não abre, ou seja, falta dinheiro para a distribuição real, mas ao menos ganha visibilidade e algumas críticas positivas. As pessoas começam a notar e se empolgam, mas leva tempo. Enquanto isso, ele diz, vai fazer Platoon nas Filipinas. Então eu estou indo do México direto para as Filipinas com 6 milhões de dólares agora, o que é muito pouco. Platoon é um filme grande. Mas, de novo, eu já passei por caminhos difíceis agora com meu diretor de fotografia, Bob Richardson, e Bruno, e várias pessoas, e Alex Ho. Então fizemos o filme com 6 milhões de forma mais eficiente do que fizemos Salvador, porque estávamos mais experientes. E tivemos todos os problemas habituais de uma selva, calor, umidade, chuva e toda essa merda. Não foi fácil, mas nós arregaçamos as mangas porque éramos durões. E veja só, explodiu do nada, é inexplicável. De repente,
Era só um filme sem importância. Estávamos fazendo um filme B nas Filipinas, tipo um filme do Chuck Norris. Ninguém ligava. Sabe, quando exibimos, só tínhamos uma edição bruta. As pessoas reagiram, caramba, meu Deus. Nunca viram nada igual. Uma realidade totalmente nova. Uma crueza. Uma realidade. Porque eu mergulhei nos detalhes do que vivenciei. E isso faltava nos filmes de guerra em geral. Vi alguns poucos que se aproximam, filmes de guerra coreanos, mas naquela época, agora é quase padrão. Eles fazem isso, mas era difícil captar a realidade da selva e a percepção da selva. E além disso, era crítico de toda a experiência. O que eu acho que foi a melhor parte era uma mensagem dizendo: isso é uma fraude. Essa coisa, a porra toda dessa guerra era uma fraude. Havia 3 mentiras que eu mencionei no livro. Eu entro nos detalhes. O conceito de fogo amigo, americanos sendo mortos. Eles estão sob fogo. É muito maior do que as pessoas sabem. O conceito de matar civis. No Vietnã era enorme. Era muito frequente. E nem sempre, mas acontecia muito isso. E derramamentos acidentais e coisas do tipo. E a terceira, a maior mentira de todas, era que estávamos aqui para vencer. Que estávamos ganhando. E isso nunca foi verdade desde o início. Nunca foi verdade desde 1947, nem quando nos envolvemos com os franceses. Havia muita mentira em circulação. Retorno ao tema da mentira e seu profundo impacto na vida americana. Porque meus pais mentiram tanto para mim. Aos 16 anos, tudo desmorona. Eu pensava que éramos a família mais feliz, mas não é verdade. O que ocorre? Bum, isso ocorre. Mentira, mentira, mentira. Isso é o que eu aprendi na minha vida. Que as pessoas mentem. Não necessariamente por maldade, mas por conforto, ou por medo, por várias razões. Então, essa mentira, que se estende desde o divórcio em 62, se estende até o Vietnã, com certeza, porque é só o que eu vejo. Eu volto para os Estados Unidos, vivo. Cometi muitas besteiras com drogas vietnamitas lá, mas de verdade aprendi muito com as tropas negras, pois eram conectadas à música. Aprendi sobre a vida, humanidade resistindo. Sobre o amor. É uma história interessante e secundária. Explorei isso em Platoon. Alguns dos melhores amigos de Charlie Sheen são negros. Eles me mantiveram na real. Eles me mantiveram humano. Eu me mantive próximo disso. O personagem Elias, por Willem Dafoe, é crucial. Torna-se um modelo para o jovem. No fim da guerra, vê-se Elias dividido, profundamente dividido. Ele é um homem de 2 pais. Ele diz: 2 sargentos. Os 2 sargentos representam opostos polares. E um sargento mata o outro. Esse é o ponto central do filme. É um sargento, depois que ele denuncia. Após ser acusado de crime de guerra, um sargento é morto pelo outro, alegando combate e fogo amigo, e foge impune. Porém, um jovem testemunha o ato e busca vingança. Isso conduz a um desfecho surpreendente, onde... O que acontece? Esse tipo de coisa não aparece em filmes de guerra. Se você olhar para os demais, mesmo os que vieram depois, geralmente para conseguir a cooperação do Pentágono e dos estúdios de cinema e tudo mais, você tem que seguir a linha patriótica, ou os Estados Unidos realmente não podem ser criticados por nenhuma de suas guerras. Agora, considerando que mentimos para entrar em 6 ou 7 guerras desde a Segunda Guerra Mundial, eu acho que as agências de inteligência nos enganaram tanto e a mentira persiste na vida americana. Esse é um tema para mim, obviamente. Vê-se isso em JFK e você vê isso repetidas vezes. Snowden, o meu último em 2016. Acho que sou o diretor que procura as mentiras, sim, e as expõe. E isso é algo que você tem sido desde o início, quase desde o início. Não consigo evitar. E acredite, isso já me colocou em muitas enrascadas. Só posso imaginar. Bem, Oliver, só posso imaginar. Agora, depois do enorme sucesso de Platoon, sucesso de bilheteria e Oscars e prêmios e tudo mais, você entra. Na minha visão, um filme definiu a década, Wall Street. Ele captura realmente um trecho do que foram os anos 80 para as pessoas que queriam ter uma ideia de como era estar lá naquela época. E eu sinto que isso é algo que você faz com muitos dos seus filmes. Você define a época de forma tão bela, como com The Doors e JFK. Apenas procurei contar a história do melhor jeito que pude. Fui capaz de melhorar cada vez mais na arte de fazer filmes.
e tudo se resume à experiência. Não sou nenhum gênio. Me reuni com minha equipe, Bob, Bruno e Alex, e definimos um estilo único para cada filme que era apropriado para sua história. JFK teve um estilo específico, assim como Assassinos por Natureza e Wall Street. Nascido em 4 de julho, também seguiu essa linha. Dura e quase uma visão de cinescópio da realidade, uma trama linear. Nós a tornamos assim. O livro não era. Então, em cada filme, nunca pensei sobre isso, só estava definindo algo. Creio que meu trabalho recente também definiu novas perspectivas para mim. Se as pessoas ainda não veem, um dia verão. Me envolvi mais com documentários, fiz cerca de 9 ou 10, incluindo a história não contada dos Estados Unidos. Eu acho que um dos meus trabalhos mais marcantes foi feito em 2012 e tinha 12 horas de duração. Era a história da história não contada deste país de 1898 até 2012 com o Sr. Obama. Por favor, assista. Se não viu, precisa ver. Eu recomendo muito, recomendo muitíssimo. Eu vi quando foi lançado na época e assistiria de novo. Sim, sei. Precisa de atenção. Não, com certeza. Agora, quando você estava em Wall Street, você trabalhou na Bolsa Mercantil de Paris quando era adolescente, certo? Como sabia disso? Bem, eu faço uma pequena pesquisa. E foi isso que te atraiu para essa história? O que te levou a fazer Wall Street? Porque há tanta paixão por trás disso. Sim, eu trabalhei com essa ação na Bolsa de Cacau e Açúcar em Paris um verão. E meu pai era de Wall Street. A maior parte da vida dele, década de 30, começando em 1932, 3, 4, por aí, não, às 4. Ele trabalhava como fiscal de loja na Depressão e virou corretor de ações, analista. Ascendeu profissionalmente no sistema antigo, lembrava o personagem de Hal Holbrook ou o de Marty Sheen em Wall Street, representando valores tradicionais. Era o caminho a seguir. Para ele, Wall Street era uma religião séria, o coração pulsante dos negócios americanos. Ele levava isso muito a sério, pois sabia que era lá que se ia para obter dinheiro, para capitalizar seu negócio, para financiar pesquisa. E para a capitalização, que é fundamental na construção de empresas, era a visão dele da América em construção, com Wall Street como um fator muito positivo, o que foi para muitos. Claro, há privilégios e abusos e alguns se beneficiam mais. Porém, meu pai era bom e não agia assim. Para ele, dinheiro não era o foco. Ele era intelectual e escrevia cartas mensais demonstrando seu cuidado. Se ele vivesse além dos 85 anos, seria. Acho que me surpreenderia vendo um tipo Gordon Gekko. Quando fiz o filme, o mundo dos negócios mudava. Amigos meus, jovens da minha idade, ganhavam milhões na Wall Street. Na verdade, eu tinha 43 anos. Digo que pessoas lucravam muito nos 30 anos, até antes dos 30. Isso era inédito na época do meu pai. Certo? E claro, isso foi revelado. Um novo negócio veio à tona, a ideia de empresários como o Gekko entrando nas empresas e conseguindo que seus acionistas votem neles e fragmentando essas empresas e, em alguns casos, canibalizando-as. Ou seja, pegar negócios como grandes empresas e vender uma parte delas, canibalizá-las. É isso que ele faz no filme. O pai do Charlie Sheen é um sindicalista. Ele é representante sindical na aérea e lidera o sindicato. Estrela Azul, se bem me lembro, é isso. Ele assume o comando com uma dica que o Charlie deu a ele. Ele se aproveita da ingenuidade do Charlie. Michael Douglas faz isso e adquire participação na empresa. É uma das várias ações dele. Ele compra participação na empresa, acaba assumindo o controle e depois a desmantela, destruindo tantos empregos. E eu mostrei que isso era doloroso e acho que isso é importante. E o pai se sente traído pelo filho. O pai tem um infarto. O filho percebe. A dimensão do seu erro é imensa. Muitas pessoas prejudicadas, e isso pela vida inteira. Em outras palavras, ele se arrepende. Ele chega lá, verá o que ocorre no filme. Ele muda. E ele vai atrás do Gekko, o denuncia a CVM. E assume a culpa. Ele mesmo assume a culpa, se envolve, acaba indo para a cadeia e presumivelmente aprende a lição e sai da prisão. E ele será um homem bom, um homem melhor.
uma história verdadeira que ocorreu várias vezes. A surpresa do filme foi que, inicialmente, eles não queriam fazê-lo, pois quem liga para negócios? Antes, poucos filmes tratavam de negócios seriamente. Este sim, eles distribuíram de forma bem estranha. Conto a história completa no próximo livro, mas ele persistiu, tornou-se lucrativo com o tempo e um favorito cult. Além disso, influenciou muitos jovens, como mencionado, que foram para Wall Street. Encontrei alguns desde então. Alguns fizeram fortunas lá, eles me devem. De certa forma, eu seguia meu pai, que como corretor ganhava dinheiro para outros, não para si, por uma pequena comissão. Mas o choque foi que Michael Douglas, que era o personagem secundário, o vilão, por assim dizer, se torna a estrela do filme na mente das pessoas. E, claro, ganha o Oscar. Eu sei, o filme não recebeu nenhuma indicação, nem mesmo por roteiro. E tem várias falas inteligentes. Mas não, foi para o Michael e trilhou seu caminho na carreira. Acho que era um ator jovem e talentoso. Mas sabe onde ele foi? Estava interessado em garotas e dinheiro, mas ele era a primeira parte do filme. Eu não acho que ele era a segunda parte. Justo, justo. Agora deixe-me perguntar, o que você espera que as pessoas levem consigo do seu legado? Não tenho essa intenção. Eu faço os filmes para satisfazer cada necessidade interna e tento torná-los o mais amplos e divertidos possível. Mas você nunca pode dizer às pessoas que saem da Wall Street: ah, cara, aqui estou eu estudando engenharia e vou largar isso. Vou para Wall Street e fazer uma fortuna. Não era essa a intenção. Então, nunca se pode. Sucessos de bilheteria são frequentemente mal entendidos entre público e autor. Certo, justo. Agora, onde as pessoas podem comprar o seu livro? Em Busca da Luz? Em todo lugar? Não, brincadeira. Não, não podem. Pelo que sei, está na Amazon, está no iTunes. Onde quer que você procure seus livros, é lá que deve ir. Há boas livrarias em Nova York e em Los Angeles, e acho que em algum lugar no Texas, mas pode ser que esteja lá, tenho certeza. Ouvi que está lá, sabe, a distribuição em LA. Não sei, está irregular. Essa coisa da Covid arruinou. Tantos livros não foram abertos. Sabe, o livro está indo bem apesar disso e há interesse nele. Acho que é uma boa biografia, mas você sempre pode encontrá-la em algum lugar. Quando esperamos uma sequência? Quando podemos esperar a próxima continuação? Eu não, realmente. Está tudo na minha cabeça, tenho diários. Vai levar 1 ou 2 anos. É uma longa e difícil história. Não acaba em 86. É uma torta incrível. A realização de um sonho, o fim de um ato na vida, por assim dizer. Você chega lá, aos 40 anos, caramba, e à minha maneira, eu estava no topo do mundo, sentindo-me bem, mas o sucesso é um peso danado. Você nem imagina quantos te procuram ou precisam de algo. De repente você cresce, seu círculo expande e há tantas pessoas na sua vida. É um jogo diferente. Posso lhe fazer uma última pergunta? Durante sua carreira, você atuou dentro do sistema de estúdios, encontrando dinheiro aqui e ali, inserido no sistema de estúdios. Como trabalha nesse sistema mantendo a luta criativa e a visão única em seus trabalhos? Você tem que fazer isso passo a passo. Não existe uma fórmula. A questão é que eu entrei no sistema de estúdios. Você não pode dizer que Platoon ou Salvador foram feitos dentro desse sistema. Não, eles não foram. Eram filmes independentes e foram reconhecidos pelo pessoal do espírito independente. Mas depois disso, sim, eu tive uma entrada. E Wall Street, sim, foi feito pela Fox, 20th Century Fox, sob Rupert Murdoch e Barry Diller. E essa foi a minha. E então eu trabalhei. Mas você tem que entender, eu sempre fiz o que eu quis fazer. Exceto 1 ou 2 vezes em que fui comprometido por um chefe de estúdio. Eu consegui sempre fazer do meu jeito. Era o meu roteiro, ou eu coescrevi, ou, mesmo que meu nome não esteja, acredite, era a minha história, algo marcado profundamente por mim. Eu nunca, digo jamais, nunca deu certo para mim. Nunca recebi roteiros do estúdio, não funcionava. Perguntavam se eu tinha interesse em algo, às vezes,
Mas se era um filme comercial grande, eu não conseguia fazer. Não conseguia me envolver, pois para eles, um filme comercial de ação deve ter um clímax ou cena de ação a cada 15 minutos. Isso impõe uma estrutura imediata. Tom Cruise precisa correr, fazer isso e aquilo, e logo, mais 15 minutos passam. Isso te ferra, precisa fazer. Achei meu caminho por isso. O rádio falado foi feito independentemente, com Garth Drabinsky no Canadá e Ed Pressman. O filme, precedido por Nascido em 4 de Julho, enfrentou dificuldades com a Universal, orçamento restrito. Cruise, já estrela, interpretava um paraplégico. A Universal hesitava em mostrar Cruise em cadeira de rodas. Esses desafios são comuns, sempre há discussões. Quanto a JFK, promove-o como um thriller. Vendi a ideia para Warner Brothers. Eles adoraram. É uma trama de assassinato. Eles não pensaram, nem eu, em todas as implicações políticas de dizer isso. Mas eu não tinha dúvida de que estava seguindo um verdadeiro caminho de Jim Garrison, que iniciou essa horrível investigação que chocou o mundo. Mas ele realmente se manteve firme. Ele foi a primeira figura pública, um promotor em Nova Orleans, que realmente fez isso. Ninguém mais abriu a boca sobre aquele terrível crime que foi enterrado nas bobagens do relatório Warren. Garrison teve uma coragem imensa e pagou um preço alto por isso. Nixon estava acabado, de dentro de mim, feito pela Warner Bros. Não seria possível. Foi feito por um Mário independente, não o Mário e Ivana. Independente. Doris foi feito independente com Mário Kassar. Vê, eu ia e voltava. Eram produtores independentes. Se tornaram empoderados nos anos 80 pelas vendas de vídeo que fizeram a diferença. Com elas, um grupo se destacou. Dino Doranis era parte. Mário, Andy, John Daly criaram seus pequenos reinos. E Harvey Weinstein, com essas vendas de vídeo. E isso se tornou um negócio até virar abuso, como sempre acontece. Os números mudaram. E no final dos anos 90, meados dos anos 90, os números eram insanos. E as pessoas começaram a esperar demais. É sempre a galinha dos ovos de ouro, entende? Dizem, bem, e então nós aumentamos os preços e dizemos que vale tanto. E isso muda, isso distorce e as pessoas. Atores começaram a pedir 15, 20 milhões de dólares por filme. Tudo mudou e se tornou mais corporativo. E é isso que acontece. As corporações entram em cena porque o dinheiro é maior e esses produtores independentes começam a desaparecer. Você pode seguir o fluxo deles com o tempo. Muitos desaparecem porque os estúdios ou as corporações assumem esse negócio. Oliver, sou grato pelo seu tempo. Obrigado por participar do programa e obrigado por ser quem você é todos esses anos. Muito obrigado por isso. E eu recomendo muito o livro para todos lerem, então obrigado. Por favor. A questão é, você vai terminar? Porque o que importa é isso. Está bem aqui, eu não vou terminar. Ah, não, vou sim. Adoro livros assim. Você escrevendo neles me faz sentir como se estivesse lá, numa experiência maravilhosa. E eu estou sempre ouvindo histórias. Veja, como um cinéfilo, eu realmente adoro todos esses relatos e informações dos bastidores. Quando peguei o livro, eu esperava reconhecer que era um livro do Oliver Stone. Se for como os filmes dele, não, ele vai ser direto e vai dizer a verdade. E é exatamente isso que eu encontrei até agora, pelo menos até onde eu li. Então, eu realmente agradeço por você ter lançado este livro. E espero que ele e este programa inspirem muitos cineastas e roteiristas por aí. Muito obrigado pelo seu tempo, senhor. Lembre-se da mentira. A mentira é o tema. Este é o tema. Obrigado, meu amigo. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.